Estamos de volta com o Boletim do Esporte, agora no seu segundo bloco, né? Hoje conversando comigo no primeiro, falando sobre as coisas nos times do Rio de Janeiro, mas agora nós estamos recebendo a presença do Pimpolho e também do Branco. Eles que estão com um projeto inovador, um projeto interessante, mas eu primeiro vou dar uma boa tarde para o Branco e também para o Pimpolho, e eles que vão explicar para você de casa o que é esse novo projeto, essa academia. Branco, prazer ter você aqui, boa tarde. É um prazer, boa tarde, um prazer sempre nosso. Bom, você sabe que a gente militou muito tempo no futebol, como jogador de futebol, e depois a gente passou para o lado de treinador, e eu e Pimpolho, há 10 anos atrás, a gente tinha um projeto, né? E a gente, por alguns motivos, não colocou em prática. A gente achou que a gente tinha que se qualificar mais, né, se aprofundar mais, e a gente procurou se aprofundar nessa situação e a gente começou a ver onde estavam as carências, né, a demanda, e hoje a gente hoje está bem centrado, bem focado nessa área. E a gente hoje se sentiu muito mais preparado para colocar em prática essa academia, e é isso que está acontecendo. E depois dessa exibição vexatória da seleção brasileira na Copa do Mundo, isso ainda nos impulsionou ainda mais. Agora, Pimpolho, boa tarde, né? A gente falando aqui sobre qualificação, vocês falando sobre qualificação, porque projeto há 10 anos atrás, vocês estavam praticamente saindo de jogador para fazer a academia. Vocês primeiro foram para o lado de treinador para saber como é que funciona, para depois vocês poderem colocar em prática com mais responsabilidade, ou seja, com mais teoria também na prática, que na prática dentro do futebol vocês sabiam, mas para qualificar e passar para os seus atletas o que vocês querem, né? Boa tarde. Boa tarde, prazer imenso estar aqui. Até quando a gente já estava parando, né, o Branco foi até um pioneiro aí na cidade de ajudar muito atletas profissionais aí para o exterior, para levar para o exterior, né, o Kuwait, Arábia Saudita, e a gente, nessa época a gente já estava quase parando, e aí ajudamos muitos atletas de campo, né, de levar, e depois quando a gente mesmo na hora que a gente parou, a gente pensou, né, lá há 10 anos atrás, como o Branco falou, de montar, né, essa academia. Mas agora que a gente passou o tempo e sentamos, reunimos e tiramos do papel e botamos agora na prática. No caso, vocês dois, agora, como é que funciona essa academia? É como escolinha de futebol, que a gente sabe que tem um monte de escolinhas espalhadas em todo o Brasil. E como é que é o trabalho de vocês? Pois essa é a grande diferença. As pessoas às vezes confundem, né? E como até já apareceram pessoas, porque quando a gente fala o projeto de Branco e Pimpolho, isso é uma ideia, né? Um projeto que a gente fez, projetou, colocou no papel, e agora a gente está tirando do papel, como disse o André. E as pessoas às vezes confundem. Escolinha é uma coisa, o Pimpolho juntamente com o Renato, eles têm a escolinha dele, eu tenho a minha escolinha, que é o Clube da Bola, e a gente criou a academia. Esse termo se usa muito na Europa, né? Uma academia de futebol, né? É um termo que a gente fala quando se trata de academia, de categoria de base. Então a gente tá colocando essa situação porque a gente não é um clube, diferente de Americano, diferente do Goitacás, e o nosso principal objetivo, o que é? É captar os meninos com talentos, deixar bem claro, com talento. A gente, às vezes, a gente tem que ter também um pouquinho desse lado sentimental e tal, mas a gente trabalha bastante isso, e às vezes é com muita pena que a gente vê um menino, às vezes, com um sonho, e às vezes o menino até pode, lá na frente, até vir aparecer, e bem. Só que no momento a gente não entende que ainda não está preparado. E o nosso foco é trabalhar justamente aqueles que têm o talento ali, porque o que acontece? Quando a gente às vezes manda, como a gente já está acostumado a mandar jogadores para alguns clubes, eles pecam em coisas mínimas.
Porque hoje está bem acelerado, está bem avançado. O menino de 10 anos aí, você vê com a coordenação motora excepcional, muito boa, técnica apurada, até mesmo, de repente, a parte física boa também, já no nível avançado. Eu já vou só interromper você, né? Mas é porque eu sempre falei aqui no programa, e as pessoas que assistem diariamente, eu sempre digo o seguinte, que categoria de base para mim não é para ganhar nada. Categoria de base para mim é para preparar o atleta para quando ele chegar no profissional, ele saber dominar, saber cruzar, saber bater lateral, né? Saber fazer uma tabela. Porque geralmente o que acontece? O treinador, né, não estou falando porque não é culpa de vocês também, que já foram treinadores. Vocês vêm trabalhando 4-4-2 nas categorias de base. Aí chega no profissional, os treinadores querem jogar no 3-5-2. Qual o jogador que está preparado para fazer essa função se você não treinou com ele? Verdade. Não é verdade? Eu concordo plenamente. Eu acho que eu sou um crítico com relação a essa situação, até mesmo com equipes que foram treinadas por mim. Eu já tive situações como treinador de ganhar jogo de 5-1 e achar defeito. E esse é o principal problema, principalmente aqui da nossa cidade. Eu acho que quando você joga futebol, você ganha. E eu vou ser bem sincero, como brasileiro eu estou até muito feliz por tudo que aconteceu nessa Copa do Mundo. Porque tudo, a gente ganhava e a Alemanha está lá. A Alemanha trabalhou. A Alemanha trabalhou lá de baixo. Você vê hoje o projeto. Os alemães estão implantando esse projeto dentro do campo de futebol, dentro das escolas. A Sub-21 foi campeã também. Né? Levaram pancada e conseguiram manter aquela situação. Então, mas como você falou, como o Ailton falou, hoje os clubes não estão querendo formar, estão querendo ganhar título já na base. Sim. Eles querem ser campeões. Então hoje você vê grandes talentos, jogadores pequenos, né, com grande talento que o clube hoje não aceita. Ele já quer o jogador com 1,80 m, 1,90 m e a qualidade, a técnica não tem. É mais complicado, fica mais complicado. Né? Agora, nesse trabalho, no projeto de vocês falaram do talento. Vai funcionar assim, você tem sua escola, ele tem também a escolinha, vocês têm escolinha, vocês vão fazer a peneira nas suas escolinhas e levar para a academia, seria assim? E observar esses jogadores também, não só na escolinha de vocês, mas de outras academias também? Desculpa, de outras escolinhas? Como o Branco falou de captar, hoje a gente já está captando aí na cidade, na região. Tem dia que o Branco vai para um lado, eu vou para o outro. Vamos ver competições, estão olhando... Alguém dá uma indicação? Vamos olhar o garoto. Às vezes tem um torneio e a gente sai um pouquinho. Vai em Donana, Goitacazes, tem aqui Morro do Coco, São Fidélio. Hoje já tem garoto de Friburgo com a gente, São João da Barra. Então a região toda hoje, graças a Deus, já tem essa procura lá nessa academia, está procurando a gente. E a gente dá essa oportunidade ao garoto, né? O garoto tem que chegar, agendar, para a gente ver. Vimos ele fora, mas também queremos ver ele dentro da academia com outros garotos que já foram avaliados, que a gente já tem a noção que esse garoto, sendo trabalhado, ele tem condições de chegar em uma equipe, virar um profissional. Então a gente se junta a ele, esse garoto, para ver durante 1 semana ou 2 semanas se ele tem condições mesmo de permanecer na academia. Tá certo. Olha, vou dar uma pausa e já voltamos com o terceiro bloco, melhor dizendo, o terceiro bloco aqui do Boletim do Esporte, falando sobre o futebol. Vou aproveitar também, né, que os dois estão aqui para falar sobre a situação do Goitacazes, do americano também, do Campeonato Brasileiro, e também continuar falando sobre a academia que eles montaram para revelar ou melhor preparar o jogador do que revelar, geralmente as peladinhas nos bairros é que revelam esses talentos do futebol brasileiro. É na peladinha, lá no quintal, onde tinha aquele campinho que o pessoal pegava um terreno baldio para fazer, é que sai o grande talento do futebol brasileiro. Então, daqui a pouquinho eu volto falando sobre esporte aqui no Boletim do Esporte.